internautas que estão em sintonia com esta Casa de Leis. Desejamos aos senhores vereadores e vereadoras um bom trabalho em suas atividades parlamentares. Invoquemos ao Espírito Santo que lhes conceda os dons da sabedoria e do entendimento para que possam fazer o certo, o justo e o melhor pelos munícipes. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Continuemos em pé, que é o Evangelho. A Virgem Maria soube manter em si um espaço interior para meditar sobre as palavras e a vontade de Deus, sobre o que se realizava nela e sobre os mistérios da vida do seu Filho. Ouçamos com atenção a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versos de 29 a 32, que será proferida pela servidora Alexandra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Anuncio a todos os presentes que neste momento o excelentíssimo senhor presidente fará a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos aqui presentes. Constatado o quórum regimental, com a proteção de Deus, declaro assim aberta a presente sessão. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, solicito ao senhor primeiro secretário a realização das chamadas dos senhores vereadores para a verificação de suas presenças. Francisco Roberto Vasconcelos, Iná Maria Macedo Osterno, Antônio Ademar Alencar Neto, Manuel Fredney Rios, Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocádio Sampaio, José Erasmo Ramos Soares, João Batista Viana, René Osterno Rios, Rosenberg Gomes Guimarães, Socorro Osterno Neves. Convido o senhor primeiro secretário a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Marcos, Ceará. Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 17 horas, no plenário Geraldo Bastos Osterno, na Rua Rio, sem número, realizou-se a 29ª Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Francisco Roberto Vasconcelos e secretariada pelo senhor primeiro secretário Antônio Ademar Alencar Neto.
Estiveram presentes todos os vereadores. Contamos também com a participação de alguns munícipes. Foi proferida a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Contamos também com as participações da senhora Maria Edneila Silveira, secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, do senhor José Hugo de Lima Brito, subtenente do Tiro de Guerra, Marco 10025, da senhora Maria Neuma Rocha Neves, diretora da Escola de Ensino Fundamental Maria Júlia Neves, da senhora Luísa de Marilac Fontelli Silva, diretora da Escola de Ensino Fundamental José Elvésio, e da senhora Irlana Dívia Baldolino do Nascimento, diretora da Escola de Ensino Profissionalizante Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Na ocasião, foi realizada a outorga da moção de aplauso número 004/2019, de 9 de setembro de 2019, aos agraciados. Prosseguindo, foi concedido o uso da palavra aos senhores agraciados. Dirigindo-se à tribuna, o senhor subtenente José Hugo de Lima Brito, dizendo sentir-se honrado em nome de todos os integrantes do Tiro de Guerra, por mais uma vez estar recebendo da Casa Legislativa um gesto de valorização pelo serviço prestado pelo TG de Marco à população marquense, aproveitou o ensejo e convidou os senhores edis a presenciarem uma homenagem que seria feita pelo Tiro de Guerra ao senhor Manuel da Silva Rios, marquense e participante da Segunda Guerra Mundial, por ocasião do aniversário de 2 anos de fundação do TG de Marco. Constatado o quórum regimental, o excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos da Casa Legislativa. Em seguida, solicitou do senhor primeiro secretário que proferisse a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que, após lida, feita a verificação de quórum e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo excelentíssimo senhor presidente à discussão e votação do plenário, sendo aprovada sem discussão e assinada pelo excelentíssimo senhor presidente, pelo senhor primeiro secretário. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente iniciou o pequeno expediente, ordenando o senhor primeiro secretário a dar conhecimento ao plenário de todas as correspondências e matérias que deram entrada na casa. Na oportunidade, o senhor primeiro secretário leu as seguintes correspondências. Ofício número 07-10/2019/01, de 7 de outubro, oriundo da Prefeitura Municipal de Marco, em resposta ao ofício 152/2019, de 18 de setembro, enviado por esta Casa Legislativa, e comunicado número 18.0033-2366, de 27 de setembro, oriundo do Banco do Bradesco, concernente ao ofício número 141/2019, de 10 de setembro, desta Casa Legislativa. Na sequência, o senhor primeiro secretário leu as seguintes proposições. Mensagem número 031, projeto de lei 031, de 23 de setembro, de autoria do Poder Executivo, que institui, no âmbito do município de Marco, a gratificação de incentivo à função para o cargo de médico que atue nos distritos de Mocambo e Panacuí, na forma que indica da outras providências, protocolizado sob o número 1655/19, em 30 de setembro. Mensagem número 032, projeto de lei número 032/2019, de 23 de setembro, de autoria do Poder Executivo, que altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 162, de 15 de abril de 2015, que dispõe sobre o auxílio à alimentação em pecúnia aos servidores públicos municipais de Marco, lotados no Hospital Municipal Jaime Osterno, que exerçam os cargos ou funções de motorista, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem, quando se deslocarem a outros municípios, na forma que indica de outras providências, protocolizados sob o número 1656, em 30 de setembro. Projeto de lei número 033/2019, de 27 de setembro, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Marco, Estado do Ceará, para o exercício de 2020, protocolizado sob o número 1658, em 30 de setembro. E requerimento número 085, de 3 de outubro, de autoria do vereador Rosenberg Gomes Guimarães, requerendo a realização de audiência pública para discussão acerca da qualidade do serviço prestado pela operadora de energia elétrica
Enel Distribuidora, especialmente no tocante a ações de aprimoramento do serviço, cobrança em duplicidade de faturas e constantes faltas ou quedas de fornecimento, ocasião em que devem ser convidados ao debate representantes do Ministério Público, do PROCON e da própria Enel Distribuidora, protocolizado sob o número 1651, em 3 de outubro. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 162, parágrafo 1º do Regimento Interno, ordenou a distribuição de cópias do projeto de lei número 033 aos senhores vereadores e convidou-os à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que teria o prazo de 10 dias para a apresentação do parecer e oferta de emendas. Em seguida, encaminhou os projetos de lei números 031 e 032 para análise das comissões competentes para emissão de pareceres conjuntos em prazo regimental e o requerimento número 085, a pauta de ordem do dia da sessão. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente iniciou o grande expediente, convocando os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para o uso da palavra na tribuna, conforme determinado pelo artigo 86 do Regimento Interno. O vereador João Batista Viana iniciou seu discurso mencionando a importância do reconhecimento da Câmara Municipal pelo desfile da comemoração ao Dia da Independência realizado pelas escolas da rede pública de ensino do município, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e participação do Tiro de Guerra TG Marco, com a entrega de moções de aplauso na sessão. Em seguida, informou ter sido procurado por servidores públicos da área de educação que reivindicavam que os componentes dos núcleos gestores das escolas também tivessem direito ao recebimento de gratificação, assim como tiveram os diretores e coordenadores das escolas após a aprovação do projeto de lei pela Câmara Municipal. Segundo o vereador, deveria dirigir indicação ao Poder Executivo, sugerindo tal medida. Prosseguindo, falou acerca da forte ocorrência de acidentes de trânsito de frente às escolas da sede de Marco e pontos comerciais e a permanência de pessoas em estado de vulnerabilidade nas ruas por ocasião de vícios ou indigência, então sugerindo a realização de audiência pública para debate do problema, assim atribuindo parte dos acidentes a tal fator. O vereador defendeu ser oportuno providenciar uma casa de recuperação para esses cidadãos por parte da paróquia São Manuel e dos poderes executivo e legislativo. Apartou-lhe o vereador Zemberg Guimarães, que corroborou suas palavras e mencionando que a Secretaria Municipal de Ação Social já tinha um serviço de apoio a essas pessoas. Concordou que seria oportuna a disponibilização de um local para acolhê-las, devendo o estabelecimento ser administrado pela então Secretaria. Assim, citou que, quanto à Lei Municipal número 289/2019, ao dar entrada na Câmara Municipal, a proposta do senhor prefeito municipal havia sido a de aprovar uma gratificação aos professores, onde na tribuna havia defendido que a educação não era composta somente por professores, assim tendo sido sugerido por si, durante sua tramitação, que abrangidos diretores e coordenadores, que diretores e coordenadores fossem abrangidos pela gratificação, bem como demais servidores que compunham o quadro de servidores, porém não tendo sido aceita a mesma pelo Poder Executivo. O vereador João Batista Viana retomou a palavra, dizendo perceber que os servidores públicos da área de educação vinham sendo bem assistidos pelo Poder Executivo, no momento explicando que deu início à discussão por ter sido procurado por profissionais da área tratando do assunto. A vereadora Inaus Terni, à parte, sugeriu que o acolhimento de cidadãos em estado de indigência ou sob efeito de entorpecentes na cidade fosse feito durante as noites pela Secretaria Municipal de Ação Social e pela paróquia. Em resposta, o vereador João Batista Viana lembrou que o prédio onde funcionava a delegacia local estava desocupado, podendo então ser usado para abrigá-los. O vereador Erasmo Soares também fez a parte, argumentando que deveriam estar envolvidos num projeto de acolhimento dessas pessoas às secretarias municipais de Ação Social e Saúde. O vereador João Batista Viana, em seguida, lembrou que havia em Marco parentes de cidadãos aprisionados que lhes faziam visitas periodicamente. Sugeriu, então, que se discutisse a possibilidade de disponibilização de um veículo para conduzi-los até o presídio de Fortaleza, no momento em que a vereadora Inaus Terni informou que já havia um veículo conduzindo esses cidadãos para as visitas.
Em a parte, o vereador Alencar Neto destacou que seria difícil realizar tal ação, visto que as agendas de visitas dos parentes muitas vezes não coincidiam entre si e que havia exigência do DETRAN quanto ao porte desses passageiros. O vereador orador João Batista Viana, então, parabenizou o senhor prefeito municipal por estar tentando conduzir as pessoas para visitas aos parentes, dizendo da intenção de contatar sua excelência a fim de se ver a possibilidade de o Poder Executivo enviar projeto de lei à Câmara Municipal com a finalidade de alocar veículo de forma apropriada para a realização do serviço. Prosseguindo, excelentíssimo senhor presidente, inicio a ordem do dia, passando o senhor primeiro secretário a ler as seguintes proposições. Parecer conjunto favorável das comissões de Legislação, Justiça, Redação e Finanças, Orçamento e Mata de Contas. Ao projeto de lei complementar número 003/2019, de 23 de setembro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, REFIS, e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no município de Marca das Providências. Parecer conjunto favorável das comissões de Legislação, Justiça, Redação e Comissão de Obras e Serviços Públicos ao projeto de lei complementar número 004/2019, de 23 de setembro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que delimita o zoneamento industrial do município de Marca das Providências. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 030/2019, de 9 de setembro, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a extinção da Autarquia Municipal de Trânsito do município de Marca das Providências, e requerimento número 085/2019, de 3 de outubro de 2019, de autoria do de autoria do vereador Zemberg Gomes Guimarães. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente submeteu à discussão do plenário as referidas matérias, tendo havido a seguinte discussão. Projeto de lei complementar número 004/2019, vereador José Erasmo Ramos Soares. Diz que, embora o projeto de lei fosse de extrema importância para a industrialização do município, o mesmo poderia trazer impactos negativos caso fosse aprovado sem o devido conhecimento dos vereadores acerca de seu conteúdo. Assim, afirmou que havia disposições na matéria que deveriam ser melhor explanadas por parte do Poder Executivo aos edis. Por oportuno, lembrou que Marca ainda não havia elaborado seu plano diretor, peça essencial para a fundamentação da matéria, segundo o vereador. Projeto de lei número 030/2019. Isso aqui está certo? É o 030 mesmo? Projeto de lei número 030/2019, vereador João Batista Viana, manifestou concordância ao voto da senhora relatora da comissão, vereadora Ana Maria Macedo Osterno, uma vez que a matéria elaborada e aprovada pela Câmara Municipal em 2009 jamais havia sido efetivada e que seria necessário adaptá-la às novas normas das leis de trânsito. O vereador José Erasmo Ramos Soares discordou do vereador João Batista Viana quanto ao apoio à matéria, explicando que poderia fazer somente alterações na lei, estas em formas de emenda. Assim, lembrou que o trânsito não era mais como antigamente, citando como exemplo a intensificação de fluxo de veículos. O vereador finalizou defendendo a necessidade de ações por parte do Poder Executivo para com a educação de trânsito, como o respeito à faixa de pedestres, o uso de capacete, o porte de documento de habilitação, a sobriedade ao dirigir, etc., concordando, por fim, com a fundamentação do vereador René Osterno Rios, quando de seu voto contrário, relatado no parecer. Sequenciando a excelência do senhor presidente, submeteu à deliberação do plenário as seguintes proposições. Projeto de lei complementar número 003/2019, de 23 de setembro de 2019, de autoria do Poder Executivo, com seu respectivo parecer, em processo nominal por código de maioria absoluta em um só turno de votação, qual foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 004/2019, de 23 de setembro, de autoria do Poder Executivo, em processo nominal por código de maioria absoluta em primeiro turno de votação, qual foi aprovado por código de maioria absoluta, com 4 abstenções dos vereadores Erasmo Soares, René Osterno, Edilson Vasconcelos e Zemberg Guimarães. Ao ter sido posto em votação o projeto de lei número 030/2019, o vereador Antônio Ademar Alencar Neto disse perceber que a intenção do Poder Executivo ao propor à Câmara Municipal a revogação da lei era de que fosse criada nova lei sobre o assunto mais adequada às normas de trânsito vigentes. Assim, os termos do artigo 146 do regimento interno, pediu vistas da matéria por um prazo de 5 dias, tendo seu pedido acatado pelo excelentíssimo senhor presidente, que em seguida suspendeu a votação das demais matérias. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a Deus pela sua proteção
e ao público presente e aos senhores vereadores por suas participações e convidou-os para a sessão ordinária a realizar-se no dia 14 de outubro de 2019, em horário regimental. Em seguida, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Antônio Ademar Alencar Neto, primeiro secretário, lavei a presente ata que a Basília é aprovada e vacinada por mim e pela excelência do senhor presidente. Sala das sessões, em 7 de outubro de 2019. Francisco Roberto Vasconcelos, presidente. Antônio Ademar Alencar Neto, primeiro secretário. Constatado o quórum mental, o ato está em discussão. A ata está em deliberação. Votação iniciada. Cadê? Tinha chamado o Fred Ney, chama. Ei, Jean, chamou o Fred Ney, chama. Votação encerrada. A ata aprovada. Pequeno expediente. Convido o senhor primeiro secretário a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que derem entrada nesta casa. Correspondências. A Câmara de Vereadores de Marco. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 149/2019 dessa Câmara Municipal de Marco, recebido em 24 de nove de 2019, comunicamos que não há falta de numerário nos terminais de autoatendimento localizados na agência Marco do Banco do Brasil. 1. Esta dependência dispõe de 5 terminais de autoatendimento com múltiplas funções, sendo 2 deles com função de depósito em espécie online e imediata disponibilização, inclusive nos finais de semana. 2. Todo cliente do Banco do Brasil tem ainda à disposição a função de compras no débito sem nenhum custo, o que minimiza os riscos de ter que portar papel moeda, além de diversos outros meios de pagamentos e movimentação financeira por meios digitais disponíveis para consulta em seu site www.bb.com.br. 3. Assim, certos de que o Banco do Brasil não se enquadra na circunstância reportada no expediente referido, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos complementares porventuras necessárias. Atenciosamente, Fábio de Lima Muniz, gerente geral. Requerimento número 086/2019. O vereador signatário, com a subscrição do vereador Manuel Fredney Rios, como apoio, com espécie no artigo 22, inciso 9 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 34 do Regimento Interno, requer, após submetido ao plenário, que seja encaminhado ofício ao atual prefeito municipal, senhor Roger Neves Aguiar, convocando-o para a 31ª sessão ordinária, sessão itinerante, a realizar-se no distrito de Mocambo, no dia 21 de 10 de 2019, às 10 horas, na Escola de Ensino Médio Municipal, Francisco Porciano Ferreira. Oportunamente, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, informa a mesa diretora que os quesitos a serem tratados por ocasião da sessão são os avanços obtidos em Mocambo e as pendências no distrito, especialmente as relacionadas às áreas de saúde e segurança pública. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 3 de outubro de 2019. João Batista, vereador. Manuel Fredney Rios, vereador. Dispensa a leitura da justificativa? Requerimento número 087/2019. O vereador Antônio Ademar Alencar Neto, no uso de suas atribuições legais e conforme preconiza o parágrafo único do artigo 2º da Resolução número 001, de 19 de junho de 2018, apoiado pelos demais vereadores subscritores
indica o nome do senhor Vilmar Ferreira para ser agraciado com a comenda Manuel Jaime Neves Osterno. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 10 de outubro de 2019. Antônio Aldemar Alencar Neto, vereador. Dispensa a leitura. Um monte de gente. Já disse aqui, já. Requerimento número 088/2019. O vereador Manuel Fredney Rios, no uso de suas atribuições legais e conforme preconiza o parágrafo único do artigo 2º da Resolução número 001, de 19 de junho de 2018, apoiado pelos demais vereadores subscritores, indica o nome do senhor Ricardo Neves Rios para ser agraciado com a comenda Manuel Jaime Neves Osterno. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 10 de outubro de 2019. Dispensa a leitura do requerimento, vereador. Requerimento número 089/2019. A vereadora Iná Maria Macedo Osterno, no uso de suas atribuições legais e conforme preconiza o parágrafo único, artigo 2º da Resolução número 001, de 19 de junho de 2018, apoiado pelos demais vereadores subscritores, indica o nome do senhor Manuel da Silva Rios para ser agraciado com a comenda Manuel Jaime Neves Osterno. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 10 de outubro de 2019. Dispensa a leitura da justificativa, vereadora. Encaminho os requerimentos de número 086, 087, 088, 089/2019, a ordem do dia seguinte da sessão. Grande expediente, não tem nenhum vereador inscrito. Ordem do dia. Convido o senhor primeiro secretário a dar conhecimento ao plenário das matérias que serão discutidas e votadas. Nós temos aqui o requerimento de número 085, de autoria do senhor vereador Rosenberg Gomes Guimarães, que por motivo de pedido de vista na sessão ordinária anterior, foi trancada a matéria e hoje vai ser posto em deliberação. Que ele solicita a convocação de audiência pública com a empresa Enel, especialmente no tocante às ações para aprimoramento do serviço, cobrança em duplicidade da fatura e constantes faltas de queda de fornecimento, ocasião em que devem ser convidados ao debate representantes do Ministério Público, do PROCON e da Enel. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. Um só turno de votação, 3 minutos. O requerimento está em discussão. Vereador Erasmo. Boa noite aos senhores vereadores e senhoras vereadoras da Casa do Povo de Marco. Boa noite a todos que vieram aqui nos prestigiar. Boa noite aos servidores da Câmara e boa noite aos internautas. Presidente, antes de mais nada, eu queria só abrir um pequeno parêntese e felicitar aqui os nossos professores, né, em alusão ao Dia dos Professores, que são pessoas que merecem toda a nossa consideração, porque disseminam conhecimento e ajuda esse país, né, a se desenvolver. Parabéns a todos os professores e professoras de Marco. Presidente, relembrando ainda o requerimento do nobre vereador João, que eu achei muito pertinente, um requerimento muito bom, por sinal. E, coincidentemente, no dia seguinte eu fui lá na Enel, porque lá no meu escritório eu ainda não havia transferido a energia para o meu nome, e fui fazer isso. Foi mais ou menos 3 horas e meia de espera para ser atendido. Eu disse lá para a atendente que eu achava desumano a forma como ela vem sendo tratada, porque ela não tem condição de absorver toda
o estresse da população, porque é natural que uma pessoa que trabalha, que precise daquele serviço, ele vai perder o dia de trabalho, ele não vai trabalhar, porque não tem como, é impossível, uma manhã, uma tarde inteira. Então, eu acho muito pertinente, não só pelo motivo da deficiência do atendimento ao público, mas por conta de todos os outros serviços também prestados por essa operadora. Inclusive, a Enel, semana passada, foi condenada a pagar quase R$500 mil de indenização por cobranças duplicadas, por duplas cobranças, né, no mesmo mês a vários clientes. Então, essa audiência é muito pertinente, é muito importante, e seria interessante que a gente divulgasse, realmente fizesse um bom marketing, para que a população, que é o mais interessado, já que nós estamos aqui fazendo isso em nome dele, eu imagino, lógico, tenho certeza que o Rosenberg fez esse requerimento pensando, lógico, na população, porque ele representa todos. Então, é muito pertinente que a população venha, que a população traga, né, que ela peça até um momento, né, algum popular que venha representar também, que traga essa insatisfação, né, para essas pessoas, para que a gente possa ajudar e exigir, com fundamento no Código do Consumidor, que os nossos consumidores sejam mais respeitados. Então, é muito pertinente o requerimento do novo vereador, muito sábio, né, e eu já adianto meu voto, lógico, com certeza, de forma positiva. Mais algum vereador? Vereador Rosenberg. Presidente, agora melhorou. Eu agradeço o comentário do colega Erasmo, que colabora com o meu pensamento, e até para justificar, presidente, que a convocação dessa audiência pública, ela deverá ser um marco entre o que tem se prestado de serviço pela Enel até a audiência pública e a partir daí, porque eu espero que nós consigamos aqui a esclarecer para a população e junto aos representantes da Enel, que nós estamos refém de um relacionamento onde a gente só tem a perder. Essa história de cobrar, de fazer cobrança duplicada, presidente, tem prejudicado por demais a nossa sociedade. Porque além de cortar o fornecimento, Erasmo, eu fiquei sabendo que quem não ajuda a Enel pagando 2 contas por mês, tem um nome incluído no Serasa. Eu acho muito injusto que a forma que nós estamos sendo tratados, já houveram audiências públicas em outros municípios, a nossa não é a primeira, mas onde aconteceu a audiência pública foi resolvido, eu espero que aqui também seja feita da mesma forma. Sem falar do fato de quando você precisa de um atendimento no posto de serviço, Joãozinho é testemunha disso, essa casa aprovou um requerimento pedindo para melhorar, e o Erasmo também, por conhecimento de causa, falou, nós temos no mínimo que perder um dia de serviço para ser atendido lá. Quando conseguimos ser atendidos? A funcionária, com muito boa vontade, tenta fazer o possível, mas falam que é um tal de sistema que está sendo implantado. Eu acredito que a população não tem culpa, daí não tem incompetência em implantar um sistema. Se ela quer mudar o sistema, tudo bem. É delegação dela, mas que esse sistema funcione. Então, por isso, eu acho que essa casa vai votar por unanimidade a convocação dessa audiência pública, e eu espero que, quando acontecer, a população compareça para testemunhar os desmandos dos quais nós estamos sendo tratados. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador? O requerimento está em deliberação. Votação iniciada. Votação iniciada. Só disso eu votou contra. Votação encerrada. Requerimento aprovado. Como eu comecei pelos requerimentos, vou dar continuidade. Requerimento 086, de autoria do senhor vereador João Batista Viana, subscrito pelo vereador Fredney, convocando o excelentíssimo senhor presidente para comparecer, prefeito, perdão, a sessão ordinária itinerante no distrito de Mucambo, na Escola de Ensino Médio Francisco Porciano, para prestar os esclarecimentos sobre os avanços obtidos em Mucambo e as pendências no distrito, especialmente relacionadas às áreas de saúde e segurança pública. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. O requerimento está em discussão. O vereador Rosenberg. Devo, antes de mais nada, parabenizar a iniciativa do colega Joãozinho, colega Fredney, e enaltecer a importância da presença do prefeito. Tomara que ele possa ir, que ele compareça a essa audiência pública, porque em visitas àquela localidade, colegas, a gente escuta muita cobrança. Então, nada mais justo do que o representante, o prefeito, o representante maior do executivo, esteja presente, junto com os que fazem essa casa, para lá, para que lá nós possamos discutir os principais anseios e, por que não dizer, prestar conta do que já foi feito até hoje. Então, eu pedi a palavra só para parabenizar os colegas e falar da minha vontade que realmente o prefeito compareça a essa audiência pública. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? O requerimento está em deliberação. Vou dar conta disso. Votação iniciada. Ney. Vai votar contra, a favor. Votação encerrada. Requerimento aprovado. O requerimento 87, de autoria do senhor vereador Antônio Ademar Lancaneto e subscrito pelos vereadores Francisco Roberto, Ina Maria, Manuel Fredney, Socorro Osterno, João Batista e Edmilson, concedendo, nos termos do artigo 2º da resolução 001, para ser o nome, indicando o nome do senhor Vilmar Ferreira, para ser agraciado com a comenda Manuel Jaime Neves Osterno. Como foram só 3 indicações, já vai ser deliberado a matéria, né? O senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. O requerimento está em discussão. O requerimento está em deliberação. Votação iniciada. Votação encerrada. Requerimento aprovado. O requerimento 088, de autoria do senhor vereador Manuel Fredney Rios e apoio dos senhores vereadores Francisco Roberto, Ina Maria, Antônio Ademar, Socorro Osterno, João Batista e Edmilson Leocádio, indicando o nome do senhor Ricardo Neves Rios para ser agraciado com a comenda Manuel Jaime Neves Osterno. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. O requerimento está em discussão. O requerimento está em deliberação.
Botei, filho. Bota a música assim, votação iniciada, bote aí. Votação iniciada. Votação iniciada. Terminei. Votação encerrada. Requerimento aprovado. Nós temos o requerimento 089, de autoria da senhora vereadora Iná Maria Macedo Osterno, subscrita pelos vereadores Francisco Roberto, Antônio Ademar, Manuel Fredney, Socorro Osterno, João Batista e Edmilson, indicando o nome do senhor vereador, o nome do senhor Manuel da Silva Rios, para ser agraciado com a comenda Manuel Jaime Neves Osterno. Está emocionada O hoje, excelentíssimo senhor presidente irá Emocionada. colocar em discussão e deliberação. Está emocionada hoje. O requerimento está em discussão. Está em deliberação. Votação iniciada. Votação encerrada. Requerimento aprovado. Nós temos o parecer favorável das comissões, parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos ao projeto de lei complementar 004, de 23 de setembro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que delimita o zoneamento industrial do município de Marco e dá outras providências. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. Segundo turno de votação e maioria absoluta. O projeto está em discussão. O projeto está em deliberação. Vota, maioria absoluta. Não liberou ainda não, porque tem que liberar não. Votação iniciada. Votação encerrada. Projeto aprovado. Nós temos também o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 030, de 9 de setembro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a extinção da autarquia municipal de trânsito do município de Marco e da outras providências. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação em um só turno de votação. O projeto está em discussão. Vereador Erasmo. Presidente, eu queria aqui só chamar a atenção de um fato que aconteceu. O fato que aconteceu aí no passado, aqui na Câmara, que alguns vereadores se sentiram ofendidos e, inclusive, até manifestaram uma certa recriminação por conta de eu ter falado que nós, vereadores, antes de assumir o cargo, precisaríamos fazer um curso de qualificação para a gente entender mais qual é a nossa verdadeira função aqui na Casa do Povo. E na sessão passada nós tivemos aquela discussão por conta da extinção da autarquia de trânsito. E, sinceramente, temos aqui dois advogados, eu e o Renê. Eu atuo mais na área criminal e na área civil, o Renê na área previdenciária. E é impossível um profissional, seja qual área for, a área ampla como o direito, como a medicina, por exemplo, você saber tudo sobre todas as áreas. Então a gente estuda uma área específica para se qualificar nela.
E é muito complexo, inclusive eu tive dificuldades no curso de formação com relação ao processo legislativo. É uma disciplina muito difícil de se entender, que nós, né, eu estou estudando um pouco mais, e todos nós temos que entender a questão do processo legislativo. E tivemos aqui um encontro, um procurador do município, que é qualificado nessa área, né, de trabalhar com processo legislativo, criação de leis, etc. Exatamente. E aí nós discutimos bastante sobre a extinção da autarquia. Num primeiro momento, né, eu não tive um convencimento total com relação à possibilidade de emendas, não é? Mas a extinção também não é algo ilegal. É possível você se extinguir para criar outra, que não vai causar prejuízo nenhum para o município. Até porque a autarquia de trânsito está muito longe, né? Está anos-luz de distância para ser implantado no município diante da sua altíssima complexidade, do seu altíssimo custo de manutenção. Nós rogamos aqui que seja um princípio organizacional do Executivo para a organização do trânsito na cidade de Marco, que precisa urgente, né, da tomada de medidas enérgicas para que a gente possa ter um trânsito melhor, mais saudável, mais seguro. 16 acidentes no Marco. Olha aí. O Renê está dizendo que teve 16 acidentes no Marco. Então nós precisamos sim de medidas enérgicas, urgentes. E cabe ao Executivo dar o passo inicial para criar políticas públicas voltadas à prevenção ao trânsito. Então, encerrando aqui, eu vou votar a favor, porque eu entendo que seja importante a gente começar a trabalhar a questão do trânsito, a começar pela educação no trânsito, e que não vai causar prejuízo nenhum à sua extinção e à criação de outros. Obrigado pela atenção. Mais algum vereador? O projeto está em deliberação. Votação iniciada. Nós temos o parecer conjunto favorável das Projeto aprovado, comissões. Mariazinha. Encerrada. Pensei que tinha passado, porque você mandou me perguntar se ainda tinha alguma. Não, é porque ele me perguntou se tinha alguma, eu disse que tinha, eu não tinha visto aí. Parecer conjunto favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta, ao projeto de lei 031, de 23 de setembro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que institui no âmbito do município de Marco a gratificação de incentivo à função GIF para o cargo de médico que atue nos distritos de Mucambo e Panacuí, na forma que indique e dá outras providências. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. Maioria simples e um só turno de votação. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em deliberação. Votação iniciada. Votação Projeto encerrada. aprovado. Nós temos o parecer conjunto favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Tomada de Conta, ao projeto de lei 032, de 23 de setembro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 162, de 15 de abril de 2015, que dispõe sobre auxílio alimentação em pecúnia aos servidores públicos municipal de Marco, Ceará, lotado no Hospital Municipal Jaime Osterno, que exerçam o cargo ou função de motorista auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem
quando se deslocarem a outros municípios, na forma que indica e dará outras providências. Eu vou ler aqui só o voto, porque o vereador Rosenberg relatou, fez uma pequena ressalva. Posta a matéria em votação, nos termos do artigo 60 do Regimento Interno, o vereador Rosenberg Gomes Guimarães, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, embora apresentando voto favorável ao projeto de lei, fez a seguinte ressalva: considera o auxílio hora concedido a motoristas auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem do Hospital Municipal Manuel Jaime Neves Osterno irrisório, portanto, não considero vantajosa sua extensão para os demais motoristas do Poder Executivo Municipal. Sugiro que o Poder Executivo envie projeto de lei reajustando o valor em 66,7, assim estabelecendo um total de R$50. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. Essa ressalva é só no voto do parecer dele, tá? O parecer foi favorável. O projeto está em discussão. Está em deliberação. Votação iniciada. Votação encerrada. Projeto aprovado. Não havendo mais matérias para ser discutida, lida, discutida e votada, agradeço a Deus pela sua proteção e ao público aqui presente e os senhores vereadores por suas presenças. E convido para a sessão ordinária itinerante às 10 horas no Colégio Francisca Pociano, na localidade de Mucambo, por meio do edital de convocação, por meio do portaria número 009, de 4 de outubro de 2019. Assim declaro encerrada a presente sessão. Eu quero saber quem vai dar a nossa gasolina, né? Vai levar a vereadora legal.